Pessoal, vamos falar um pouquinho de plano cartesiano. O que é o plano cartesiano? O plano cartesiano, ele é composto de duas retas numeradas perpendiculares entre si. O que é perpendiculares? É quando a gente tem aquele ângulo de 90 graus, tá? Lembra? Que forma aquele desenho assim, que a gente já viu, tá? Então, eu tenho uma reta horizontal e uma reta vertical, tá? Elas se cruzam em um ponto que a gente vai chamar de origem, tá? A reta horizontal, a gente fala que é o eixo das abscissas. E a gente vai falar que é o nosso eixo X. A reta vertical, o eixo das ordenadas, também conhecido como eixo Y, tá? Então, vamos supor, é isso aqui, tá? A gente tem esse desenho, a reta horizontal deitada, que a gente vai chamar de eixo X. A reta vertical em pé, que a gente vai chamar de eixo Y. O pontinho onde elas se cruzam aqui é a origem, tá? Bom, quando a gente tem um ponto no plano cartesiano, tá? Eu tenho um ponto aqui, 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 um ponto aqui. Posso ter vários pontos distribuídos nesse plano cartesiano, tá? A gente fala que a localização, ou seja, o endereço desse ponto no plano cartesiano é a coordenada cartesiana, ou seja, o endereço dele. Ele vai ser representado por um par ordenado, dessa forma aqui, ó, x, y, sempre entre parênteses, separados por vírgula, tá? Onde o x vem primeiro e o y depois, tá? Então, o que vai acontecer? O ponto onde essas duas retas se cruzam vai valer 0 para os dois, tá? É a origem, lembra que a gente falou aqui, ó? Elas se cruzam na origem. Então, esse ponto aqui, onde as duas se encontram, vale 0 para as duas, tá? Deixa eu apagar aqui para ficar mais fácil, para vocês entenderem. O ponto onde as duas se encontram vale 0 para as duas. Esse pontinho aqui, onde as duas se encontram, vai valer 0, tá? A partir daí, eu vou distribuir valores, tanto para x quanto para y, tá? No eixo x, os números positivos ficam à direita e os negativos à esquerda. Então, aqui, ó, pro lado direito, eu vou ter 1, eu vou ter o 2, eu vou ter o 3, eu vou ter o 4, eu vou ter o 5, eu vou ter o 6 e assim por diante. Para o lado esquerdo, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5 e assim por diante. É a reta numérica que a gente conhece, certo? Agora, para o eixo Y, os positivos estão para cima e os negativos para baixo. Então, aqui, ó, o 0 para cima. 1, 2, 3, 4 e assim por diante para baixo. Menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5 e assim por diante. Também é uma reta numérica, tá? Só que na vertical, para cima positivo, para baixo negativo, tá? Quando eu faço a intersecção, o que é intersecção? É fazer o cruzamento dessas duas do jeito que ela tá aqui, ó, nesse pontinho, tá? Onde eu falei que é o 0 que elas se encontram. Eu formo 4 quadrantes, que eu falo. O que é 4 quadrantes? Eu não dividi ela em 4 partes. Cada uma dessas partes eu vou chamar de quadrante, tá? Eu formei 4 quadrantes. Então, eu tenho aqui, ó,
primeiro quadrante vai ser sempre esse daqui, onde os dois valores são positivos. Tá vendo aqui, ó, que todo mundo aqui nessa parte de x é positivo e todo mundo aqui nessa parte de y é positivo. Então, esse é o primeiro quadrante, tá? A partir daí, ó, eu vou andar no sentido anti-horário. O que é anti-horário? Ao contrário dos ponteiros do relógio, tá? Se vocês perceberem, o relógio, ó, ele anda assim. Nós não vamos andar nesse sentido, nós vamos andar no sentido contrário. Então, nós vamos andar no sentido anti-horário. Andando no sentido anti-horário, o lado de cá, ó, vai ser o meu segundo quadrante. Continuando no anti-horário, esse aqui vai ser o terceiro quadrante. E no anti-horário também, quarto quadrante, tá bom? Bom, como eu falei, a intersecção é esse ponto aqui, ó, onde os dois valem zero. Quer dizer que o meu x vale zero e meu y vale zero, tá? Por quê? Eu não falei que eu sempre tenho que escrever dessa forma? X, y, o x vem primeiro e o y vem depois, tá bom? Sempre nessa forma. Sempre entre parênteses, x primeiro, y depois, separados por vírgula. Sempre dessa forma. Nós vamos ver mais exemplos e fica mais fácil de vocês entenderem, tá? Vamos para o próximo slide. Então, tá aqui um exemplo. Eu tenho um plano cartesiano aí, uma imagem, 5 pontos que eu chamei de A aqui, B aqui, C aqui, D aqui e E aqui, tá bom? O que eu quero sobre esses pontos que vocês façam? Quais as coordenadas desses pontos, A, B, C, D e E, nesse plano? Ou seja, eu quero saber o endereço, tá? Eu quero saber o valor de x e y. Lá a gente já falou que o ponto eu represento entre parênteses o valor de x primeiro, vírgula, o valor do y. É sempre desse jeito. Então, para cada ponto desse, eu vou ter que ver quem é o x e quem é o y. Então, eu vou aqui no meu ponto A, ó. Meu ponto A tá aqui, ó. É esse cara aqui. Qual o valor de x? Ó, como ele tá numa malha quadriculada, fica fácil de eu ver. É só eu pegar ele aqui, ó, e jogar lá no eixo x e ver em cima de que número vai dar. 4. Então, eu venho aqui, ó, eu sei que o x vale 4. Vou fazer a mesma coisa com o y, ó. Vou jogar lá no eixo y, que é o eixo vertical. Caiu em cima do 7. Então, o meu ponto A, ele é o 4, 7. Vou fazer a mesma coisa com o B agora. Cadê o B? Ah, o B tá aqui, ó, aqui embaixo, ó. Vou jogar lá no x, ó. O x é o deitado, então eu tenho que jogar lá pra cima, ó. Ele vai cair em cima do 8. B vale 8. Agora eu jogo no y que é daqui deitado, ó. Aqui em pé. Ah, ele tá lá no menos 9. Então, ele vale menos 9. Tá? O C agora. Quem é o ponto C? O ponto C tá aqui, ó. Vou jogar no x, ó. Caiu em cima do menos 2. E o meu y tá aqui, ó. Caiu no 2. Então, eu C é o menos 2, 2. Meu ponto D. Quem é o D? O D tá aqui, ó. Jogo lá no x primeiro, sempre primeiro no x. Ah, deu no menos 5. E o y dele deu no menos 4. Então, o D é menos 5 menos 4. E o último é o E. O meu E tá aqui. O x dele vai cair no 5. E o y dele, joga lá no y, vai cair no 3. Então, o E é 5, 3. Pergunta 2. Em quais quadrantes estão localizados cada um dos pontos? Então, vamos lá. O que a gente viu? Que sempre começa aqui, onde todo mundo é positivo. Ó, o x é positivo, o y é positivo.
Esse é o primeiro. Ando no sentido anti-horário, segundo. Primeiro quadrante, né? Segundo quadrante. Continuo no anti-horário, terceiro quadrante. Continuo no anti-horário, quarto quadrante. Então, vamos responder a pergunta 2. Então, ó, em quais quadrantes estão localizados cada ponto? No primeiro quadrante, eu tenho quais pontos? Ó, eu tenho o ponto A e o ponto E, certo? No segundo quadrante, eu tenho o ponto C. No terceiro quadrante, eu tenho o ponto D. E no quarto quadrante, eu tenho o ponto B. Tá aí, respondi em quais quadrantes estão cada ponto, tá? Agora eu vou fazer diferente. Aqui no 1, eu tinha o ponto do plano e queria saber quem era a coordenada. Agora, no 3, eu tenho a coordenada e quero saber onde ele fica no meu plano, tá? Então, aqui, ó, eu tenho 3 pontos, A, B, C. Eu falei para você quem são eles, qual é o endereço, qual a coordenada deles. O A é -1, 2, o B é 3 e 5 e o C é -1, -1. E eu quero que você coloque eles no plano cartesiano para mim. Então, vamos lá. Se o A é -1, 2, significa o quê? Que o X é -1 e o Y é 2. Então, vamos lá. Então, eu vou lá no eixo X, ó, lembra que o deitado é o X, o em pé é o Y. Então, quer dizer que o X vale -1. Então, o X está aqui no -1 e o Y está no 2. Então, nós vamos unir esses dois pontos, ó. O -1 ele tem que subir sempre em linha reta. Nós estamos na malha quadriculada, isso facilita. E eu venho com o outro aqui do -2, ó, até eles se encontrarem. Então, tá aqui, ó, esse cara aqui é o ponto A. O B é o 3, 5, quer dizer que o X vale 3 e o Y vale 5. Então, o X valendo 3 é esse cara aqui, ó. O Y valendo 5 é esse outro cara aqui. Então, nós vamos unir, ó. O 3 tem que subir até encontrar a linha que vem do 5. Onde eles se encontram, eu tenho o ponto B. Tá? E o ponto C, que é -1, -1. Tá? Então, vamos lá. -1, -1. O X vale -1, o Y vale -1. Então, ó, o X valendo -1 tá aqui, o Y valendo -1 tá aqui. Vamos descer esse -1 do X até encontrar o -1 que vem do Y. Tá aqui, ó. Tá? Esse daqui é o ponto C. Tá aí. Desenhei os pontos do plano. Aí agora, o 4 fala assim: una com segmentos de reta cada um dos pontos do exemplo anterior e responda: qual o polígono formado? Então vamos lá. Primeira coisa, ele quer que a gente trace um segmento de reta unindo os pontos. Então vamos lá. Eu vou pegar o ponto A, traçar uma reta unindo com B. Vou pegar o A, traçar um segmento unindo com C. E vou pegar o C, traçar um segmento unindo com B. Tá? Na verdade, você aí, no seu exercício, você pode fazer com uma régua, para ficar mais bonitinho, tá bom? Unir os 3 pontos. Fala para mim, que polígono formou aí, tá? Eu tenho um polígono que tem 3 lados. Qual o nome do polígono que tem 3 lados? Ele se chama triângulo, tá bom? Porque eu formei um triângulo, polígono com 3 lados. Tudo bem? Então, essa era a nossa aula de hoje sobre polígonos. Espero que vocês tenham entendido
e até uma próxima aula.